Pai, para poder, ó Pai, ouvir a tua voz. Faça, Senhor Jesus, da Amanda, ó Pai, a tua boca nesse momento. Amém. Unja a vida dela, capacita a vida dela, Senhor. Que ela venha ser, Senhor Jesus, mesmo ousada e usada por ti, ó Pai, como ela sempre é diante do teu altar, ó Pai. Nós estamos aqui junto com ela, ó Pai, disponíveis, ó Pai, a ti. Em nome de Jesus, muito obrigada, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Tem toda a liberdade. Amém, amada? Amém. Bom dia. Privilégio meu estar aqui para compartilhar um pouquinho, né, sobre essa parte de louvor e adoração, que é algo que o Senhor tem me validado ao longo da minha vida. E eu creio que Deus tem algo muito tremendo para liberar sobre nós, assim. Quando a pastora falou comigo, eu falei, Senhor, como é precioso, né, esse tempo em que nós, como mulheres de Deus, assim, como uma geração mesmo que tem se posicionado a sermos diferentes, frutíferas, posicionadas, e como é bom a gente poder se aprofundar naquilo que o Senhor quer falar. Eu creio que começar o ano já pensando e se preparando e rompendo mesmo em todas as áreas, e principalmente nessa parte de louvor e adoração, não só pelo contexto de saber, entender, mas de se aprofundar mesmo, ir além daquilo que nós temos feito diariamente. Eu acho que é um presente de Deus, assim. E é muito lindo, como diz minha pastora linda, é muito profético eu estar aqui falando sobre isso hoje, porque eu sempre busco muito do Senhor uma palavra. Eu cheguei a compartilhar isso com a pastora, uma palavra para o ano, né? E esse ano Deus me deu uma palavra no livro de Esdras, né? Que fala sobre a reconstrução do altar de adoração, tá? Em Esdras 3. Então, eu creio que Deus tem nos chamado a esse lugar para restabelecer e restaurar aquilo que vem se perdendo ao longo do tempo. A adoração ao Senhor, ela é algo que, né, a gente vê isso de Gênesis e Apocalipse como algo que é um elo entre a gente e o Senhor, né? A igreja, a forma como a igreja se une ao Senhor é a adoração. Então a gente percebe desde lá dos primeiros momentos lá em Gênesis até a volta de Cristo em Apocalipse, que toda vez que a igreja é repreendida diante do Senhor pela perda do primeiro amor, pela perda dos seus princípios, fala que a adoração ela deixou de ser praticada em sua essência como o Senhor planejou e exigiu que ela fosse feita, né? E da mesma forma, sempre que havia no Antigo Testamento algo muito grandioso acontecendo com o povo de Israel, com a igreja do Senhor, eram feitos grandes movimentos de adoração, né? A adoração ela marca a vida do crente de um jeito muito, muito intenso, né, do povo de Deus. E assim, eu creio que todas nós temos o nosso momento de adoração com o Senhor, a nossa forma de adorar o Senhor, a nossa percepção acerca da adoração, né? A adoração é a nossa forma de dizer para o Senhor como nós somos dependentes dele, como nós o amamos, não pelo que ele faz, mas por quem ele é. Quando a Bíblia vem falando lá em Deuteronômio, vem falando em Números, sobre os altares de adoração, e vai falando da construção de algo que é muito específico, né? Os números, os detalhes, o tamanho, as medidas, as proporções, todo o preparo. Quando você vai ler lá as primeiras instruções, né, da lei mosaica sobre esse processo de adoração, chega a ser repetitivo, né? Porque ele vai dando as descrições de como fazer, os sacrifícios de adoração e tudo mais. E aí, com o passar do tempo, a gente acaba esquecendo e tornando isso em algo muito mecânico. Então, algo que foi planejado pelo Senhor para ser feito de forma muito intencional, detalhada, preparada, ela dentro dos nossos dias, né, trazendo para a nossa atualidade, ela acaba se tornando em algo, principalmente na igreja, de forma muito mecânica, muito metódica, muito automática.
E o Senhor tem nos chamado a sermos restauradoras dos altares de adoração. Sermos mulheres que entendem de fato o que é um altar de adoração e que trazem isso para a nossa igreja, para as mulheres que caminham conosco, para as nossas lideranças de forma muito intencional. Está chegando a hora da gente sair do piloto automático e retornar à essência daquilo que o Senhor tem para nós como mulheres que verdadeiramente adoram ao Senhor. Né? Então, assim, quando o texto vai falando lá em Esdras 3, eu vou trazer um pouquinho disso e depois eu vou para algo mais voltado até para a parte de liderança mesmo, mas quando a gente olha lá em Esdras 3, a gente vai falando da reconstrução do altar, né? O contexto vem falando do povo que está voltando do exílio e que é autorizada por Deus para restaurar o altar, né? Então, ali vai falando que esse povo, ele tinha um receio de reconstruir isso, né? No versículo 3 vai falar, apesar do receio que tinham dos povos ao redor, reconstruíram, né? Construíram um altar sobre a base e nele sacrificaram holocaustos ao Senhor, tanto os sacrifícios de manhã como os da tarde. Depois, de acordo com o que está escrito, né, eles retornaram à palavra, retornaram àquilo que era bíblico, retornaram aos princípios, celebraram a festa das cabanas com um número determinado de holocaustos prescritos para cada dia. Então, eu creio que o Senhor tem nos chamando para esse tempo, para retornarmos a uma adoração bíblica, retornarmos a uma adoração fundamentada nos princípios da Bíblia, daquilo que o Senhor tem para a gente. Dentro desse texto, depois vocês podem ler e se aprofundar um pouquinho, assim, é muito poderoso quando a gente lê. Eu fui muito impactada por essa palavra, quando o Senhor veio trazendo isso ao meu coração, e tem algumas coisas que eu acho que são muito pontuais, que o texto vai nos falar lá, no decorrer, lá perto do versículo 8, que os sacerdotes, os levitas e todos que tinham voltado do cativeiro para Jerusalém começaram o trabalho e foram designados levitas de 20 anos para cima para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Eu entendo, quando a gente fala desse processo de reconstrução da adoração, que a gente fala de algo muito prático dentro da igreja. E eu vou falar assim, de forma muito franca, né? A gente vem de um período em que o louvor ele virou algo muito comercializável, muito mecânico. A gente criou um escopo de adoração. Então, eu tenho uma música de celebração para abrir o culto, eu tenho uma música ali que emociona, que incentiva a igreja a cantar, uma música que fala sobre as dificuldades das pessoas, e depois eu venho para uma música de muito impacto emocional, para tentar trazer as pessoas para perto, para aquele momento de adoração. Quando, na verdade, isso não é um momento de adoração. A gente mecanizou o período de louvor nos cultos, com uma desculpa de prender a atenção, de cantar músicas que motivam e que emocionam. E o Senhor, eles têm nos chamado de forma muito sensível, assim, a retornarmos ao princípio, retornarmos a canções que exaltam ao Senhor, que declaram a grandeza dele, que declaram quem ele é. E isso é algo que a gente precisa construir com a igreja, né? E aí eu entro num ponto que eu acho que é muito sensível, que é essa relação da liderança com os ministérios de louvor. Porque de que forma que a gente vai trabalhar isso dentro do corpo, dentro da igreja de fato, de restaurar esse altar de adoração, de trazer para a igreja essa visão de que aquele momento ali ele é um momento fundamental de conexão com o Senhor. Como nós que estamos ali na primeira fileira, vamos botar assim, podemos incentivar, eu gosto muito de falar sobre isso, né, com as pessoas que caminham com a gente, ali com o ministério, e também, né, com os nossos liderados. A primeira fileira é o termômetro da igreja. Quando a gente tem ali na frente uma liderança que ela está dispersa,
Muitas vezes, durante o período de louvor, tá mexendo no telefone, atendendo alguma demanda, uma irmã que chega perto de você e fala, olha, eu queria fazer um pedido de oração, eu queria pedir alguma coisa, ou algum problema em algum setor da igreja, traz essa demanda, e tira mesmo a gente que está ali, a liderança que está focada naquilo que o Senhor pode fazer. Isso para a igreja vai transmitindo uma imagem de que aquele momento ele não é tão importante assim. Eu sei que a gente fala muito desse lugar secreto, de se derramar no lugar secreto, mas para a igreja é muito importante que nós tenhamos uma postura de adoração, principalmente durante o culto. A gente que já passou por muitas denominações, né, já visitou muitas igrejas, às vezes somos convidados para ministrar, em alguns momentos a gente percebe que a liderança ela assume um papel de que eu estou aqui esperando o meu momento, quando chegar o meu momento eu faço o que eu tenho que fazer, e posterior a isso, eu quero que o ministério esteja muito atento, muito ligado no que eu vou pregar para cantar a música certa no final. E aí, isso para a igreja, isso reflete um descaso com aquele momento de adoração. Eu acho que nós precisamos retornar à palavra, entendermos que nós entramos ali para prestar um culto ao Senhor, que nós estamos em adoração. Talvez é um trabalho que é árduo, ele é demorado, ele não é simples, só Deus sabe o preço que a gente paga para retornar à essência, para trazer isso, para dizermos não para algumas canções, para alguns movimentos, porque nós entendemos que a adoração ela precisa ser um momento de nós conectarmos ao Senhor, nos conectarmos como igreja ao Senhor. Meu marido fala algo que eu acho que é muito poderoso, é que a adoração ela é como uma onda, e ela vai invadindo a igreja. A gente não consegue estabelecer uma atmosfera de adoração, estabelecer um ambiente onde o aroma que sobe do altar, o incenso que é queimado no altar, chega ao trono do Senhor de forma agradável, com um cheiro que agrada as narinas do Senhor. A nossa adoração só vai atrair os olhos do Senhor para esse lugar, se verdadeiramente aquilo que está sendo oferecido é um culto de adoração ao Senhor. Quantas vezes a gente está ali adorando a gente, cantando canções que vão afagar o nosso próprio ego, canções que vão falar mais sobre nós do que sobre o Senhor. E eu creio que Deus tem nos chamado a sermos essas que irão reconstruir o altar de adoração, irão reconstruir os princípios bíblicos da adoração na casa do Senhor. Sempre vai ser sobre Ele, sempre vai ser para Ele. E como que a gente pode fazer isso acontecer? Como que a gente pode fazer isso se estabelecer de forma doce, suave, com a nossa amor, com a nossa feminilidade, com a nossa delicadeza, com a nossa essência, né? Nós somos mulheres, nós somos emocionadas, eu estava falando com a Priscila ontem, né? Às vezes é algo que nos emociona, a gente olha em volta, não tem ninguém, mas as lágrimas estão escorrendo e a gente tem que se derramar. Como que a gente vai trazer esse alicerce, algo que é firme, fundamentado, de adoração para a nossa igreja local, para o lugar onde nós estamos inseridas, restaurando a essência da adoração, sendo verdadeiras adoradoras. Enquanto nós não conseguirmos nos derramar na presença do Senhor, certamente a igreja que nos cerca também não vai conseguir estabelecer um altar de adoração. É muito difícil quando eu, que ministro louvor há muitos anos, e sou muito intensa, quem já me viu ministrando sabe que eu me derramo mesmo na presença do Senhor. Eu falo que só quem sabe, quem muito foi perdoado, muito ama, só quem sabe da onde o Senhor me tirou, a percepção que eu tenho da presença de Deus, entende como que a gente se derrama mesmo na presença dele. Eu que comecei a ministrar muito novinha, eu me lembro de ser chamada a atenção, às vezes, por pastores que já passaram na minha caminhada, e eu vi assim, você tem que parar de se emocionar diante da igreja. É muito feio quando você está ministrando e começa a chorar. Você não pode fazer isso com o microfone na mão. Você tem que parar de se empolgar quando você canta. E como eu já fui podada e eu precisei passar por um processo muito meu de casulo com o Senhor para entender e valorizar essa essência
que o Senhor colocou dentro de mim, que é um pouco extravagante, sim, hoje eu sei, eu entendo, e eu recebo isso, e eu sei que tem uma beleza de Deus nisso que Deus derramou sobre a minha vida, mas como eu precisei ser curada, e como que a gente, às vezes, como liderança, a gente acaba ferindo aqueles que estão ali se disponibilizando a fazer algo que é tão desafiador. Quantas vezes na nossa igreja a gente tem pessoas que chegam e começam a servir no ministério de louvor e que nunca foram ministradas, ensinadas, discipuladas sobre adoração, que vão se debruçar sobre a palavra para aprender, às vezes de forma ainda muito imatura, mas ao invés de ter da gente que é líder incentivo, discipulado, tem da gente às vezes palavras só de correção, de enquadrar. Fulano tem que caber nessa caixinha, é assim que faz, é assim que ministra. E o Senhor tem nos chamado a restabelecer aquilo que é bíblico, os padrões que são espirituais para aquilo que a gente faz dentro da igreja do Senhor. Eu vou abrir para vocês algo que se referente a canções, que eu acho que é um detalhe que nós temos que ponderar, equilibrar. Por muitas vezes nós temos canções muito lindas que estão sendo tocadas, são ministradas, são ensinadas, enfim, divulgadas, e que são canções que têm fundamentação bíblica, que têm contexto, mas que não são canções para se cantar dentro da igreja. São canções para você ir para o seu secreto, você se derramar na presença do Senhor. São canções que, quando você canta publicamente, você acaba trazendo dúvida, trazendo questionamentos para pessoas que são novas na fé. Eu me lembro de um culto que eu fui, que era um culto jovem, era um culto evangelístico, que tinha uma chamada evangelística, e a galera que estava cantando começou a cantar uma música que chama Equibalo. E eles cantando, e todo mundo, Equibalo! E assim, eu olhei para a cara do Germano, que é meu marido, e falei, engraçado, que um culto que foi planejado para quem é de fora, está falando uma linguagem que é para quem é de dentro. E que às vezes até quem é de dentro não consegue compreender. Então, é um zelo que a gente precisa ter, de sermos sensíveis. E aí, assim, como que, pastoras, mulheres de Deus podem auxiliar nesse processo? Tendo a sensibilidade, o zelo de construir algo no secreto, no discipulado. Você ter a sua liderança de ministério acompanhada, ministrada, incentivada, com princípios. Nós somos pessoas que vivem, graças a Deus, um cenário de igrejas bíblicas, igrejas que têm fundamentação na palavra, que têm pastores sérios, que ensinam acerca do evangelho verdadeiro. Então, que a gente possa trazer isso também para o momento de adoração dentro das nossas igrejas. A gente precisa renovar o nosso apreço pelo Senhor, expressar isso de maneira muito especial, sabe? Na celebração da ceia do Senhor, na celebração dos nossos cultos, na ministração da adoração, uma vida de devoção, de devocional verdadeira. E isso é algo que precisa ser restaurado, o retorno ao princípio da fé. Eu tenho um hábito de trazer algumas músicas antigas junto com músicas novas, e falarmos da mensagem da cruz, restaurarmos esse amor pela verdade, esse amor pelaquilo que é a essência de Cristo. A gente precisa enaltecer o Senhor nos nossos corações, apresentar Deus no caráter dele, com a nossa oferta queimada no altar, sermos verdadeiramente gastas pelo Senhor. Ontem o pastor falou, sobre um texto tão lindo que fala, do Monte Carmelo, daquele momento extraordinário do Senhor, em que o fogo do céu desceu e os profetas de Baal foram envergonhados. Que a gente possa fazer disso a nossa prática de adoração, que o nosso altar esteja pronto para quando o fogo do céu descer, ele queimar tudo aquilo que não é do Senhor. Que as ofertas que fluam no nosso altar sejam ofertas que cheguem ao Senhor com aroma agradável, que quando o fogo descer, tudo aquilo que não for do Senhor seja queimado, se torne como palha, queimada no altar, mas que haja verdadeiramente um tempo de
holocaustos e sacrifícios verdadeiros nos nossos altares, que a gente possa buscar essa restauração, essa limpeza dos nossos altares, ter esse zelo pela presença e pelo aquilo que é cantado, que é dito, que é declarado no altar das nossas igrejas. E enquanto eu orava, né, e colocava isso diante do Senhor, essa palavra mesmo sobre adoração, Deus, assim, me trouxe algumas coisas, e aí, assim, eu queria abrir, se vocês quiserem falar, quiserem me interromper, e a gente pudesse trocar nesse sentido, respeito às dificuldades que nós temos com relação à relação da liderança com o Ministério de Louvor, que eu acho que é um ponto sensível, vamos falar assim, usando uma linguagem muito atual, eu acho que é algo que merece uma atenção. E aí, assim, eu acho que é uma relação delicada e é uma relação que precisa de muito alinhamento, né? Eu já conversei um pouquinho com a pastora Ludmila, que num outro cenário, num outro momento da nossa vida, nós já tivemos uma relação, e aí eu posso abrir meu coração, que eu sei que aqui é um ambiente seguro, de relação pastoral mesmo, com relação ao Ministério de Louvor, muito abusiva em alguns momentos, onde nós éramos pressionados, onde nós éramos muito manipulados, muito... como é que eu posso dizer? Éramos muito novos ainda, muito imaturos, então a forma como as coisas eram conduzidas traziam para a gente um peso de estarmos ali, que não é o que a Bíblia nos ensina. De fato, o altar é um lugar muito sério, que precisa ser gerenciado com muita responsabilidade, e eu acho que nós precisamos honrar mais aqueles que caminham, que servem na nossa casa. A Bíblia vai falar lá em Mateus 15 sobre a honra dos profetas da casa. É uma parábola linda, né? Quando Jesus ele vai falar, deixa eu abrir aqui para eu poder falar, né? Que fala do profeta sem honra. E aí a Bíblia vai falando assim, né? Quando Mateus 15, 53. Quando acabou de contar essas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, e todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é esse o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa deles. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Eu falo isso com muito temor no meu coração, mas muitas vezes nós olhamos para os nossos, para aqueles que servem conosco, assim como aquelas pessoas olharam para Jesus. A gente, por conhecer a história, por conhecermos as dificuldades, as particularidades daqueles que estão ali caminhando conosco e servindo, muitas vezes a gente não honra aqueles que são da nossa própria casa. Muitas vezes a gente olha para aqueles que estão ali servindo, ministrando louvor na igreja, e o nosso olhar, ele não é um olhar de honra. É aquela história que quando vem uma pessoa de fora ministrar na nossa igreja, a gente prepara um lanche, a gente monta uma mesa bonita, a gente faz aquela pompa toda para receber. Mas quando o nosso ministério de louvor serve, muitas vezes quando eles descem do altar, o que eles recebem no WhatsApp são olhares de julgamento, são palavras duras, e a gente precisa honrar mais aqueles que caminham conosco, aqueles que estão ali pagando preço dentro da nossa igreja, aqueles que estão ali, que nós sabemos muitas vezes as histórias de superação, de dificuldade, aqueles que a gente sabe que o Senhor restaurou a casa, restaurou a família. Quantas vezes você tem no altar da sua igreja caminhando com você, alguém que você sabe que está passando por lutas muito grandiosas dentro de casa, com problemas familiares, às vezes passando luta com o marido, passando luta com os filhos, mas está ali com o coração disponível, servindo ao Senhor. Honra aqueles que são da tua casa.
Traz esse olhar de amor, esse olhar de honra, sabe? Eu não estou dizendo de afagar o ego de ninguém, mas, sabe, seja um incentivador do ministério, seja uma incentivadora, né? Como é difícil honrar aqueles que a gente conhece. O profeta, ele nunca tem honra na própria casa, é muito difícil. A gente precisa restaurar esse princípio de honrar aqueles que pagam preço, semana após semana. Às vezes você vai chegar no culto às 7 horas, a galera do Ministério de Louvor vai estar na igreja desde as 5. Eles chegaram cedo, eles abriram mão de estar com a família, para estar ali se preparando, ensaiando. Às vezes, no dia que você vai estar no conforto da sua casa, fazendo com seus afazeres, eles vão estar na igreja ensaiando, preparando uma música nova, buscando algo do Senhor, sendo ministrados, buscando em oração. Então, a gente precisa restabelecer esse princípio de honra para aqueles que servem a nossa igreja local. Olharmos para ele com esse olhar, entendermos as dificuldades, porque na hora da que a gente precisa chamar atenção, trazer um processo de disciplina, ou cobrar uma determinada postura, a gente sempre age de forma muito correta, incisiva e pontual. Mas quando chega o momento de honrar aqueles que servem, quantas vezes a gente deixa a desejar? A gente tem essa dificuldade de ter esse olhar. Então, que o Senhor restaure isso em nós, sabe? Que a gente volte a reconhecer o preço que as pessoas que caminham conosco têm pagado para servir ao Senhor. A gente tem uma irmã que serve com a gente no ministério, e ela passou por um processo de divórcio, que não foi um processo fácil, e ela nunca faltou a um ensaio. Ela tem 2 filhos, e ela vai, às vezes, andando para a igreja com os 2 filhos. Ela nunca chega atrasada. Quando tem escala, ela é a primeira a chegar. Ela sempre está com o repertório pronto na ponta da língua, dificilmente ela não tirou alguma música. E teve um dia que terminou o nosso momento de ensaio, a gente teve um momento de oração, e eu quis honrá-la publicamente. Ela ficou tão constrangida, porque a gente tem tanta dificuldade de reconhecer isso, que as pessoas não sabem lidar com isso. E a gente estava ali orando, eu falei, cara, eu queria honrar a tua vida, porque você trabalha fora, você tem 2 filhos pequenos, você muitas vezes vem para a igreja andando, volta para casa andando, às vezes 9 horas da noite depois do ensaio com os teus filhos, mas você chega antes dos adolescentes, antes dos que não têm nenhum outro compromisso. Eu queria te honrar publicamente, dizer que a gente ama a tua vida, obrigada pelo seu sim. E foi tão difícil para ela lidar com aquele elogio público, e que isso não seja tão desafiador para os nossos, que as pessoas que caminham conosco sejam habituadas a serem honradas pelo aquilo que a gente reconhece de Deus na vida delas, sabe? Eu entendo que nós temos que ensinar, né, sobre essa questão de lidar com o ego, de trabalhar isso, porque o Ministério de Louvor, ele é muito perigoso nesse cenário, né? A gente sabe que a música, a visibilidade, é algo que as pessoas almejam, né? Muita gente quer estar ali, mas não entende o contexto de preço que necessita ser pago para estar ali, mas existem muitas pessoas boas que estão pagando preço, e que a gente precisa honrá-los, precisa reconhecê-los. Outra coisa que eu acho que é muito pontual, e que nós, como liderança, precisamos ter esse olhar sensível, é com relação àquilo que valida o chamado de quem serve na nossa igreja. Existem coisas, né, e eu falo isso porque nós temos a audição, né, para as pessoas que participam do Ministério de Louvor, e sempre que alguém faz audição, eu sempre falo, eu não estou aqui para avaliar ou validar o teu chamado ministerial. Eu estou aqui para te dizer se você está pronto ou não para exercer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Existe um tempo de preparo, existe um tempo de santificação, de preparo técnico, de busca, que é necessário para que a pessoa flua. Eu estou aqui com minhas pernas bambas, porque para eu preparar algo para falar, eu precisei buscar no Senhor, me debruçar sobre a palavra, trazer entendimento, e hoje eu posso falar com autoridade sobre esse assunto, porque é algo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Essa não foi uma palavra que o Senhor me deu
há 2 dias atrás, é algo que eu tenho vivido na minha vida com Cristo, da mesma forma que eu sei que vocês também têm um repertório maravilhoso de conhecimento, domínio da palavra para fazer aquilo. E por que quando é sobre o ministério de louvor, qualquer pessoa que canta pode subir, pegar o microfone e fazer? Porque que é tão difícil, às vezes, a gente explicar, e isso é algo muito desafiador de verdade, para alguém que diz assim, olha, estou aqui na igreja agora, o meu chamado é o louvor e eu queria começar a cantar. E você diz, perfeito, como é que está a sua caminhada com Cristo? Nós somos uma igreja discipulada, metodista é uma igreja que tem a visão de discipulado. Você participa de algum grupo de cuidado? Quem está te acompanhando? Quem é seu líder? Você frequenta a nossa igreja, a escola bíblica dominical? Como é que é a sua vida com Cristo? Você é casada? Sua casa está em ordem? As pessoas ficam chateadas quando a gente traz todas essas coisas. Quando a gente questiona acerca dessas coisas. E isso tudo é algo que precisa ser construído, que precisa ser definido. Você quer cantar, mas você já fez aula de canto, você se importa de participar de uma audição. Ah, mas eu tenho que cantar para vocês para poder participar do Ministério de Louvor? Eu preciso saber se você sabe cantar, se eu não posso te colocar para tocar guitarra se você nunca botou uma guitarra na mão porque você tem vontade. Então, toda essa construção técnica, ela é necessária e ela é essencial. Quando a gente vai observar em Atos o preparo dos discípulos, quando a gente olha lá Barnabé e Saulo, antes eles precisaram se santificar em adoração, buscar ao Senhor, jejuar, para que então pudessem fluir em seus ministérios naquilo que Jesus estava os chamando. Então, é uma caminhada que precisa ser acompanhada. Tenham as líderes ou os líderes dos ministérios de louvor da igreja de vocês perto, tenham contato com eles, entendam as demandas ministeriais, sejam sensíveis, ouçam com amor, porque quando acontece algo, né, alguma situação que é pública, porque o Ministério de Louvor ele é um ministério que tem muita visibilidade na igreja, sempre é muito difícil de resolver. Então, assim, tenham os líderes alinhados, com a visão alinhada, estabeleçam processos com a liderança local, para que a forma como as coisas aconteçam tenham ordem e decência, né, para que a gente preste um culto de adoração sem que a gente se esqueça dos princípios que funcionam. Os pastores não têm que ter conhecimento musical suficiente para saber se algo que está sendo tocado ou ministrado tecnicamente está bom. Mas se você tiver uma liderança que é uma liderança séria, uma liderança que tem entendimento, que você consiga acompanhar e ministrar, certamente isso vai frutificar e trazer resultados, né? Aquilo que precisa ser visto em público, porque o louvor ele é público, tem que ser gerado no secreto. Participem mais, sabe? E se esforcem para ter mais entendimento. Se a sua liderança ainda não é uma liderança madura, né? Talvez você tenha demandas de dificuldade mesmo, de ter pessoas mais maduras para conduzir, caminha por perto, tenham encontros periódicos para alinhar a visão da sua igreja. Olha, nossa visão ministerial é essa, porque às vezes o Ministério de Louvor vai escolher uma música que vai botar no altar, vai cantar, e você fica super assim, nossa, essa música não tem nada a ver com a gente, nossa, por que está cantando isso aqui na igreja? Né? Pode ser até uma questão teológica. Nós somos calvinistas, arminianos, essa música fala da vinda de Cristo de uma forma diferente do que a gente fala. Então, como que a sua liderança vai ter essa percepção? Ela precisa ser discipulada, ensinada, acompanhada. Então, assim, tenham esse contato, esse alinhamento, por mais desafiador que seja. Não estou dizendo que é necessário que os pastores participem dos ensinos, não é isso, mas que a liderança tenha liberdade para chegar para você, como pastor, e diga, olha, pastor, eu estou passando essa dificuldade, fulana, assim, 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 está com um problema assim no casamento, eu aconselhei dessa forma, é dessa forma mesmo, você quer que eu te procure? Isso aqui está acontecendo, eu estou conduzindo dessa forma. Se você colocar uma barreira de acesso, dificilmente, quando houver algo que precisa ser resolvido, o seu líder
de Ministérios de Louvor vai conseguir conduzir isso com leveza até você. Pode ser, parece bobo, mas muitas vezes a nossa postura, ela causa essa distância, e a gente precisa acabar com isso. Nós precisamos caminhar juntos, de braços dados, porque nós estamos reconstruindo junto o altar de adoração nesse tempo. E algo que a gente sabe, né, a santidade ela é aperfeiçoada no temor a Deus, está escrito lá em 1 Coríntios 7, a gente só vai aperfeiçoar a nossa santidade quando a gente tiver o temor a Deus. Então, é um processo que precisa ser desenvolvido com zelo. São muitos os escândalos relacionados a grandes ministérios de adoração. São muitos os escândalos relacionados aos pequenos ministérios de adoração. Às vezes nas igrejas pequenas, nas igrejas grandes, são inúmeros os incidentes que acontecem, e nós precisamos zelar pelos nossos. Zelar por aqueles que caminham conosco, sabe? Ensinar sobre o temor ao Senhor, porque é isso que gera santidade. Eu ouvi há alguns dias um podcast de um menino, ele é um jovem assim, ele é muito novinho, mas é um menino que tem um coração muito lindo para o Senhor, e ele falou algo que me impactou assim, ele falou, nós paramos de amarrar as cordas com as sinetras nos nossos pés e estamos entrando nos santos dos santos de forma irresponsável, porque nós esquecemos que ali existe o fogo consumidor. Então muitos estão subindo diante dos santos, estão caindo fulminados, estão ficando por lá, porque as cordas não estão mais amarradas nos pés e não tem mais ninguém para puxar eles de lá. Quantos estão subindo no altar, estão morrendo ali em cima e estão ficando caídos ali porque não tem pecado confessado, porque nós não sabemos, nós não temos a sensibilidade de perceber, e eles morrem, ficam caminhando mortos dos nossos lados, subindo e oferecendo fogo estranho no altar, porque nós não temos mais a sensibilidade de ter alguém segurando a corda para cá, para saber que quando ele caísse, o sino tocasse, era necessário puxar ele de lá de dentro, para poder ajudar no processo de restauração e reconstrução. Então, que o Senhor nos faça ter esse olhar sensível, esse olhar de amor, esse desejo de caminhar perto, de trazer a seriedade para aquilo que a gente faz na casa do Senhor, sabe? Eu tenho muito zelo com o altar, eu tenho muito zelo com aquilo que nós fazemos, porque eu entendo a grandiosidade do que é estar diante da igreja ministrando a adoração. Eu sei que quando Saul estava endemoniado, Davi não ia pregar para Saul. Davi pegava e tocava a harpa, ele nem cantava. E a autoridade do Senhor estava naquelas notas musicais e o demônio tinha que sair dele. Então a gente não pode esquecer da autoridade que existe na música, da autoridade que existe, a música é algo do céu. A música, ela mexe com as emoções, mas ela também mexe com a nossa alma, com o nosso espírito. É a linguagem do céu e a gente precisa trazer a seriedade e a responsabilidade daquilo. Foi feita uma pesquisa muito interessante e eles fizeram ressonâncias magnéticas em algumas pessoas enquanto elas ouviam música. E é assustador o que acontece no nosso cérebro quando nós ouvimos uma música de adoração ao Senhor. Áreas do nosso cérebro são invadidas com sangue, são iluminadas durante uma ressonância magnética, porque existe uma conexão que é feita no céu, no nosso corpo, na nossa carne, quando nós ativamos e entramos nesse lugar de adoração. Quando nós declaramos a santidade do Senhor, quando nós declaramos quem Ele é. Então nós precisamos trazer isso de volta, restaurar esse princípio. E algo que eu queria falar assim, quase que para amarrar, para a gente terminar, é que para que exista um Josué, precisa existir um Moisés. Pode ser que a gente lidere, prepare, incentive, e que aqueles que nós preparamos alcancem lugares muito maiores do que nós. Que Deus faça assim, sabe? Algo que alegra o meu coração é ver quantas pessoas já foram preparadas
por nós, né, pela nossa casa que servimos nesse ministério tão lindo e que hoje influem com autoridade, com liberdade no Senhor, que a gente consiga soltar, que ver alguém que você preparou fluindo com autoridade gere no teu coração um sentimento de alegria, que você consiga olhar e perceber o romper daqueles que caminham com você, sem que isso te traga qualquer peso, qualquer desconforto, sabe? Que a gente consiga preparar pessoas para fluírem sem a gente. Que você não precise estar ali para que o teu ministro consiga fluir. Que ele não fique com aquele olhar de validação, te procurando o tempo inteiro. Ai, deixa eu ver se a pastora está gostando da música. Ai, deixa eu ver se a pastora está concordando. Ai, a pastora não levantou a mão, a pastora não gostou dessa música. Ai, a pastora... Que a gente diminua essa ansiedade, para que a gente possa caminhar alinhado em direção a esse processo lindo que o Senhor nos chama. Sabe? O apoio, o incentivo, a obra é algo muito lindo. E eu vou voltar lá no texto de Esdras para dizer algo assim que me marcou muito nesse texto, quando fala aqui, lá no versículo 10 diz assim, ó, Esdras 3:10. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com as suas vestes e suas trombetas, os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos, tomaram os seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ação de graça, cantavam responsivamente ao Senhor. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. E todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos sacerdotes dos levitas, dos chefes das famílias mais velhos, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. Às vezes é muito difícil, para quem já estava, reconhecer a obra que os novos estão fazendo. Às vezes é muito difícil que a gente perceba, que a gente se alegre, que a gente celebre sem desapegar. Isso é algo completamente natural. Que não tem problema que a gente se apegue e que a gente fique, Senhor, meu Deus, os louvores da década de 80 que eram bons, que eram bíblicos e tal. Não tem problema que a gente sinta saudade, mas a gente não pode menosprezar o novo que o Senhor tem derramado. Então, quando os alicerces de adoração forem estabelecidos, restaurados no meio do nosso povo, no meio da nossa igreja, no meio da nossa cidade, porque eu creio que Teresópolis está vivendo esse tempo, nós estamos restabelecendo um altar de adoração nessa cidade. Teresópolis vai ser reconhecida por todas as palavras proféticas que foram liberadas aqui. Nós somos, sim, um celeiro de missionários para todo o Brasil. Nós somos, sim, uma cidade que vai jorrar pela serra, as águas do Senhor vão escorrer pela serra e vão inundar todo o estado do Rio de Janeiro. Essa palavra foi declarada e nós tomamos posse disso. Nós vamos restabelecer os altares de adoração nessa cidade. Nós vamos restaurar a adoração bíblica. Nós vamos restaurar uma adoração que é agradável ao Senhor no meio do povo de Deus, nas nossas igrejas. E eu creio que para que a gente faça isso, a gente tem que parar de ser saudosista e começar a viver o novo de Deus, deixar o novo de Deus ser derramado sobre nós, porque Deus tem uma porção, algo novo para jorrar, honrar, reconhecer, mas deixar o novo de Deus vir, para que a gente possa viver o extraordinário. E é isso, é essa palavra que eu queria deixar para vocês, é algo que queima no meu coração. Muito honrada, muito feliz de estar aqui. O suor está escorrendo, estou nervosa. Mas Deus é bom. E é isso. Maravilhoso, Amanda. Meu Deus, estou aqui impactada. Ora com a gente, abençoa. A gente precisa
honrar, a gente precisa desse selo, desse elo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo privilégio que é estar aqui com as minhas irmãs nessa manhã, oferecendo, Deus, a primícia do nosso tempo ao Senhor, para estarmos debruçadas sobre a Tua palavra, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que o Senhor cere essa palavra no nosso coração, na nossa mente. Deus, que essas sementes caiam, Deus, num solo fértil, Deus, e frutifiquem, Senhor, a 30, 60, 100 por um. Que nós sejamos, Deus, aquelas que irão se comprometer com essa grande obra, que é restaurar os pilares da adoração nas nossas igrejas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu declaro que o Senhor trará palavra de conhecimento, entendimento, Senhor, estratégia. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos contemplar a quem o Senhor é, entendendo, Deus, o quão é gracioso desfrutar da Tua doce presença. Nos ensina, Deus, a Te adorar como o Senhor merece. Nos ensina, Deus, a nos quebrantarmos diante do Senhor como o Senhor merece. Pai, que o nosso louvor, que a nossa adoração, Deus, seja fruto de algo que nós jorramos no nosso secreto, que publicamente, diante das nossas igrejas, Senhor, nós possamos ser, Pai, incentivadoras, motivadoras, Pai, que nós possamos ser Teu instrumento na Tua casa, para ensinarmos, para adorarmos ao Senhor. Deus, que a gente não desperdice sequer um segundo na Tua doce presença, Pai. E que, Deus, nesse novo tempo em que nós estamos vivendo, nesse ano de 2026, a gente possa contemplar o Teu extraordinário no meio do nosso povo, Pai. Que a gente possa, Deus, assim como diz aqui na Tua palavra, assim como diz aqui, Deus, no texto que nós lemos, celebrarmos com adoração, que haja barulho no meio do nosso povo, que hajam mãos levantadas, Senhor, corações quebrantados, e que no meio da adoração, Senhor, nós possamos testemunhar aquilo que somente o Senhor pode fazer. Nos ensina, Deus, a sermos incenso agradável, sacrifício vivo, que a gente possa gastar a nossa vida pelo Senhor, Pai, sabendo, Deus, que a nossa maior recompensa é Cristo. Nós Te amamos, nós dependemos do Senhor, e nós Te amamos, Pai, e te pedimos nessa manhã que essa palavra fique selada e guardada no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amanda, sabe o que eu pensei? Aquele louvor que fala assim, que doce é estar em Tua presença. Canta pra gente. Quer me botar para cantar? 7h50 da manhã. Vamos cantar todas juntas. Que doce é estar em Tua presença, contemplando a formosura de Tua majestade e reconhecendo que Tu és o Senhor, Todo-Poderoso e o grande eu sou. Só um pedacinho. Sabe o que me lembra quando a gente fala disso? Essa palavra traz muito ao meu coração, aquela música, assim, eu deixo para vocês, depois eu posso até mandar, se a pastora quiser, eu mando o link para vocês ouvirem, e Senhores gerando. Primeira Jardim Secreto, aquela antiga diante do trono, sabe, que a gente possa ser esse jardim secreto regado e cuidado pelo Espírito Santo de Deus, sabe? E também a música Ambição, que é uma música que eu acho que hoje sabe, né? A gente já falou um pouquinho disso, mas é uma música que o Senhor tem gerado no meu coração desde o ano passado, e tem sido uma música que eu tenho colocado muito nos meus devocionais com o Senhor, que a nossa ambição seja mesmo conhecer o coração do Senhor e fazer Ele conhecido em toda a terra. Sabe, que o Senhor gere no nosso coração essa ambição, esse compromisso de ser um com Ele, ser amigo dEle e fazer Ele conhecido em todos os lugares. É isso. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Obrigada, tá? Por contribuir tanto para a nossa manhã, né? Para o nosso dia, para o nosso início de semana. Muito bom. Não você. É bom demais, né? A gente
adorar o Senhor e abrir o céu com quem entende, né? Aleluia, glória a Deus. E se você deu aí alguma dúvida, alguma situação, depois você pode mandar pergunta para a Amanda, né? Leva ela para ministrar para a sua liderança também, que ela tem bagagem. E eu creio que já está sendo poderoso, porque a gente tem acessado isso como cidade. Mas eu creio também, irmãs, que nós nunca mais seremos as mesmas como pastora. Que nós estamos sendo edificadas a uma medida, uma régua que o Senhor está colocando para o nosso relacionamento com o Ministério de Mulher. Amém. Você recebe essa ação sobre a tua vida, sobre a tua igreja, e você vai ser uma adoradora no secreto e no público. As pessoas serão inspiradas por aquilo que você é, por esse zelo, em nome de Jesus. Que você tenha um aroma agradável na vida de Deus como uma pastora. Amanda, te amo, celebra a sua vida, te amo. Unção poderosa, renovo do céu, amém? Este ano é o ano, esteja pronta, preparada para adorar. Amém? Estou falando um pouco, está dando muita microfonia, gente. Amém. Nós te abençoamos, que vocês tenham uma semana de bênção, cheia da graça, do poder e da glória do Senhor. Em nome de Jesus, sejam adoradoras e salvadoras do altar. Em nome de Jesus. Quê? Tá muito engraçado. Gente, não é obrigatório, tá? Mas se você tem esse desejo de coração, compra, é bênção. Mas eu vou esperar sua internet e a gente compra. Dando certo, vai sair. Tá bom? Dá um eco infinito. Está o mundinho. Amém. Deus abençoe. Vocês não querem ir embora, não? Amanda não quis cantar, eu falei, que doce é estar em tua presença. Aí ela, meu Deus, para. Tá dando tudo bem, tá tudo bem. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amo vocês. Uma semana maravilhosa, cheia do poder e da glória de Deus. Um beijo. Tchau, gente.